Bom dia, aqui estamos nós mais uma vez pela graça do nosso Deus, para um tempo de adoração, de louvor e em especial com a palavra de Deus aberta. Com certeza o Espírito Santo vai falar, comunicar conosco nessa manhã de domingo. Seja muito bem-vindo. Vamos orar então para nós iniciarmos. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que cuida de cada um de nós. Obrigado pelo cuidado que o Senhor teve com a vida do pastor Cliff na sexta-feira. Te agradecemos porque ele está aqui conosco hoje. Te louvamos, te adoramos e pedimos, ó Pai, agora que o Senhor continue trabalhando em nós e através de nós. Vai de encontro às nossas necessidades física, espiritual, emocional, financeira. Cuida de cada detalhe das nossas vidas. Ó Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa manhã, comunica os seus pensamentos conosco nessa manhã, Senhor. Toda honra e glória seja dada a Ti. Em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o nosso Deus, o Deus de Israel. Te damos a honra, a glória e o louvor e te pedimos, Senhor, pela paz de Jerusalém, em especial, ó Pai, que o Senhor seja com Israel nessa manhã, que está sendo bombardeada por o Hezbollah, que o Senhor protege essa nação, protege o povo judaico, que o Senhor coloca seus anjos ali, Senhor, a proteger Israel. Pedimos pela paz de Jerusalém e pedimos que o Senhor fale conosco nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, o Messias de Israel, o nosso Redentor, o nosso Salvador, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Bom dia. Vamos louvar o Senhor. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. E então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me.
enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Justificados. Justificado sem merecer, minha culpa coberta está, toda minha dívida já foi quitada na pessoa do Cordeiro imortal. Salvação só pela graça, um presente incomparável do Senhor, uma cruz coberta de sangue foi necessária para nossa redenção. Santificado por Jesus Cristo, me achego a Ele, tenho proteção. O inimigo está vencido. Proclamemos hoje a todos salvação. Salvação só pela graça, um presente incomparável do Senhor, uma cruz coberta de sangue foi necessária para nossa redenção. Salvação, salvação só pela graça, um presente incomparável do Senhor, uma cruz coberta de sangue, foi necessária para nossa redenção. Foi necessária para nossa redenção. Foi necessária para nossa redenção. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Vamos continuar orando pelos dízimos e ofertas. E, mais uma vez, se você quer nos auxiliar nessa área, será muito bem-vindo. Né? E tá aqui a câmera. Foi para lá. Será muito bem-vindo. É só me falar, entrar em contato comigo, que eu falarei contigo como você pode nos abençoar nessa área. Nós estamos orando para que Deus abra uma porta para a nossa igreja e, pela graça de Deus, no tempo certo, no momento certo, teremos essa porta aberta. Vamos orar então pelos dízimos e ofertas. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela sua fidelidade. Obrigado pelo seu cuidado. Obrigado pela sua graça. Obrigado pela sua direção. Obrigado, Senhor, porque o seu
cuida dos detalhes das nossas vidas. Nós te amamos, te adoramos, nos prostramos perante o Senhor nessa manhã. Muito obrigado, Senhor. Abra uma porta, Pai, para a igreja. Nos dê toda a condição financeira, Pai, para não somente alugar, mas para fazer algumas coisas que o Senhor tem colocado em nossos corações para ser feito. Que o Senhor possa suprir cada uma das necessidades de cada um de nós. Faz um milagre acontecer nessa área, Senhor. Por favor. Te amamos, te adoramos, te agradecemos pelo privilégio que nós temos, ó Pai, de sermos chamados filhos de Deus. Somos da sua família e te agradecemos por esse privilégio, em nome de Jesus. Amém. Amém? Ok, amados. Hoje é dia 25 de agosto, né? E se você pode, abre sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 1. Essa mensagem, Deus me deu ela na madrugada de sexta-feira para sábado. Né? Quando você está com uma situação e você fica horas acordado, de madrugada, e você fala com Deus, Deus, comunica comigo, fala comigo aqui. E Deus vai lá e fala com você. O título dessa mensagem hoje é Deus comunica conosco. Deus está sempre comunicando conosco. Amém? Pai, em nome de Jesus, unge nossos corações, unge a sua palavra. Comunica conosco neste momento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Hebreus capítulo 1, versículo 1 a versículo 4 está escrito: havendo Deus outrora falado, muitas vezes de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superiores aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Um nome que está acima de todos os nomes. Filipenses capítulo 2, 5 a 11. Um nome que um dia, muito em breve, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Mas, amados irmãos, Deus está sempre comunicando conosco. Ele está sempre falando conosco. Ele nos fala hoje, por meio de Jesus. Ele fala com o homem, falou com o homem de diversas maneiras. Nós vamos ver aqui algumas. Diversas maneiras. Pelos pais, pelos profetas, né? Pela própria criação. Mas hoje ele nos fala por meio de Jesus Cristo, o próprio Verbo que se tornou carne. Jesus é o Verbo que se tornou carne, em João capítulo 1, versículo 1 a 3. Ele, que é o esplendor de toda a glória. Jesus Cristo, que veio aqui, resolveu a questão do pecado na cruz do Calvário, nos dando uma nova vida, um novo começo, uma nova esperança, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, e está assentado a majestade de Deus, à direita de Deus, na sua toda majestade, gloriosa posição. Ele abriu mão da sua posição para vir aqui na terra com um propósito, o propósito de resolver o pecado. E ele resolveu na cruz do Calvário. E Deus, por meio de Jesus Cristo, ele fala conosco, ele comunica conosco através da palavra, ele comunica conosco. Ele fala pessoalmente com cada um de nós. Nascidos de novo, ele comunica seus pensamentos conosco. Por isso, necessitamos dar ouvido à palavra de Deus. Precisamos dar nossa atenção à palavra de Deus. Porque Deus comunica conosco. E às vezes nós pensamos, Deus vai fazer um estrondo, Deus vai mover, gritar, pular. Não, nós vamos ver que às vezes Deus fala através de um pensamento, algo mais calmo, tranquilo, mais profundo no nosso íntimo. No momento das adversidades, no momento que nós estamos ali
sozinhos com Deus, vem um pensamento, vem um versículo, o Espírito Santo traz e ele comunica no mais profundo, íntimo de cada um de nós. Nós falamos, opa, essa é a voz de Deus. É Deus falando conosco, é Deus nos instruindo, é Deus nos acalmando, é Deus nos edificando, é Deus nos consolando. Nós precisamos dar ouvidos à palavra de Deus que nos instrui no caminho que devemos andar hoje e agora. Diariamente precisamos dar ouvido à palavra de Deus, principalmente no momento das adversidades que todos nós estamos sujeitos. Porque se não darmos ouvido à palavra de Deus, principalmente nesses momentos difíceis, nós estaremos em grande perigo. Um perigo de entrarmos em desespero e de ter uma desesperança em nossas vidas. E todos nós estamos sujeitos a ter um momento assim de pânico em nossas vidas. O que nós fazemos depois desse sentimento é que faz a diferença em nossas vidas. No momento do desespero, no momento do pânico, se nós corrermos para o trono da graça e falar, fala conosco, nos oriente aqui, Deus. Deus vai nos orientar, vai acalmar nosso coração, vai nos dar paz, vai nos dar segurança, vai nos dar tranquilidade, para passarmos por aquele momento de pânico, sem estresse, sem ficar ansiosos, sem ficar inquietos, sem sair chutando o balde, xingando, brigando, acusando tudo e todos. É prático, não é, pastor Cleide? O Espírito Santo, ele fala no mais profundo, íntimo de cada um de nós, nascido de novo. Em Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8, por isso é importante nós abrirmos a palavra de Deus. Está escrito, assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Um coração duro o faz cego e surdo para com as coisas de Deus. Um coração duro o faz cego e surdo para com as coisas de Deus. O povo hebreu andou por 40 anos no deserto. Nós estamos falando nos últimos 2, 3 cultos sobre isso. 40 anos no deserto, porque estávamos com o coração, o povo, com o coração endurecido para com as coisas de Deus. Eles estavam com o coração duro. Sabe, aqui no capítulo 3, versículo 9 e 10, está escrito, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos, eles sempre erram nos seus corações. Não é? Hebreus capítulo 3, versículo 9 e 10. Hoje, alguns de nós, filhos de Deus, amados, isso é muito importante para cada um de nós. Hoje, muitos de nós, temos vivido com o coração endurecido, e não estamos desfrutando das bênçãos espirituais que Deus tem para cada um de nós, como está escrito em Efésios capítulo 1. Em Efésios capítulo 1, muitos de nós temos endurecido nossos corações e não conseguimos ouvir a voz de Deus. Não conseguimos ouvir a voz do Senhor e assim erramos em nossos corações. O problema com isso é que não desfrutaremos da vontade de Deus em nossas vidas. E o problema é que muitos estão desistindo, ou acusando uns aos outros, ou até mesmo acusam Deus. E eu estou falando de pessoas verdadeiramente nascidas de novo, pessoas salvas pela graça de Deus e por algum motivo estão com os corações endurecidos e não conseguem ouvir a voz do Senhor. Deus falou com Adão, teto a teto. Deus falou com Noé, teto a teto.
Deus falou tete a tete, tete a tete, tete a tete é teto, tete a tete, tete a tete, face a face, melhor. Deus falou com Adão, face a face. Deus falou com Noé, face a face. Deus falou com Moisés, face a face. E Deus fala conosco. E quando Ele quer falar com cada um de nós, Ele usa quem Ele quer falar. Ele usa quem Ele quer usar. Ele usou até mesmo uma jumenta. Abre sua Bíblia comigo em Números 22. Números 22. Números 22. Nós sabemos aqui o contexto, né? Deus, o povo hebreu no deserto, andando por deserto, e ele encontra com os moabitas, né? E o povo de Moab, Deus não permitiu que Israel lutasse com Moab, né? E o rei de Moab era Balaque, e ele, no capítulo 22, no início, Balaque manda chamar Balaão, o profeta gentil. Olha, o povo de Moab, os midianitas, estavam com medo. Estavam assustados por ouvir o que Deus tinha feito com o Egito, através do povo de Israel, na saída do Egito, como Israel estava vindo e estava varrendo a terra no deserto. E eles ficaram com medo. Então, Balaque manda chamar Balaão e fala, olha, eu mandou os príncipes falar com Balaão, olha, eu quero que você venha ter comigo e amaldiçoa Israel, porque nós estamos com medo. E Balaão falou, olha, eu vou dormir aqui, vou esperar Deus falar comigo, vou ouvir a voz de Deus. Aí eu comunico com vocês amanhã de manhã. Aí passou a noite e Deus falou para Balaão, você não vai com eles. Você não vai. Aí os príncipes voltaram para Balaque, Balaão disse que não pode vir não, que Deus não autorizou. Aí ele mandou mais nobres, de novo, vai lá e fala com ele, o que você quiser, Balaão, eu te darei. Mas venha amaldiçoar Israel. E Balaão falou com aqueles nobres, espera até amanhã. Vamos, eu vou ouvir a voz de Deus. E amanhã eu falo com vocês. Aí à noite Deus falou com Balaão, olha, quando aquele povo vir até você, aí você levanta e vai com eles. Quando o povo vir. Aí Balaão entendeu errado, ouviu errado a voz de Deus. Ele entendeu que era para ele ir de copinho. Né? Então, de manhã ele abordou, arrumou a mula e tudo, a jumenta, montou na jumenta e picou a mula, não esperou o povo vir até ele. Não. Ele simplesmente levantou e foi, ele recebeu autorização, ele pensou que estava autorizado ali. Mas Deus disse, quando os príncipes entregam você levanta e vai. Mas ele levantou, já arrumou a jumenta e foi. Já foi. Picou a mula. Picou a mula, literalmente. Aí o anjo do Senhor se colocou na frente da jumenta, a primeira vez, com a espada. Colocou na frente, a jumenta desviou a primeira vez do anjo do Senhor, porque ela viu o anjo do Senhor. A segunda vez, de novo, o anjo do Senhor colocou na frente da jumenta. Ela passou arrastando o muro, assim, arrastou a perna de Balaão. E Balaão, segunda vez, castigou a jumenta. A terceira vez, de novo, o anjo colocou na frente da jumenta e não tinha mais espaço para ir. Aí a jumenta pegou simplesmente e caiu no chão. E Balaão espancou a jumenta de novo. Aí Deus usou a jumenta para falar com Balaão. Aí Deus falou o seguinte, no versículo 28 de Números 22. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual diz a Balaão, que te fiz eu, que me espancaste 3 vezes? Pastor Cliff, eu não sei você, mas se eu tivesse em cima de um jumento, e ela falasse comigo, eu ia dar um pulo e ia sair correndo, eu ia ficar com medo. O que é isso, uai? O jumento está falando? Aí o Balaão estava com o coração tão endurecido que ele começou a conversar com a jumenta, refutou a jumenta. Começou a discutir com a jumenta. Olha lá, no versículo 29. Respondeu Balaão a jumenta, por que zombaste de mim? Tiver eu uma espada na mão e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão,
Porventura, não sou a tua jumenta, em que toda a vida cavalgastes até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu, não. Ela defendendo a causa. Olha, ele respondeu, não. Ele responde. Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão. Quando nós estamos com o coração endurecido, ficamos cegos e surdos para com as coisas de Deus. Então, Deus abriu os olhos de Balaão. E ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto na terra. Então o anjo do Senhor lhe disse, porque já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como um adversário, como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu já 3 vezes e desviou de mim, de diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor, pequei, porque não soube que estava neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Agora, eu vou voltar. Então, se é para voltar e esperar os príncipes virem até mim, eu vou voltar. Não, você falou, agora você vai. Vai. Mas vai falar, tudo que eu falar contigo, você fará. Tudo que eu mandar você fazer, você farás. E nós sabemos o que aconteceu. O foco aqui dessa mensagem é Deus fala conosco. Ele usa até uma jumenta quando ele quer falar com a gente. Né? E não tem nada, impedimento para Deus se comunicar conosco. É isso que eu quero que nós entendamos hoje. Não há impedimento para que Deus comunique conosco hoje por causa da obra consumada por Jesus no Calvário. Né? Nós sabemos que Balaão ele não amaldiçoou Israel, ele viu Israel como um leão, uma leoa, com leãozinhos ao seu redor, viu um povo que estava separado para Deus, um povo abençoado, e ele abençoou o povo em vez de amaldiçoar o povo. Né? E nós sabemos a história de Balaão para frente, como ele fez errar o povo, aí já é outro estudo. Mas o fato é que Deus usou a jumenta. Por 3 vezes ela viu o anjo e ela não prosseguiu o seu caminho. Deus comunica conosco. Deus falou tete a tete, face a face com Adão. Deus falou com Moisés. Deus falou com Noé. Deus falou com Balaão, o profeta gentil. E Deus fala conosco por meio de Jesus Cristo. De diversas maneiras, Deus tem comunicado com o seu povo. E ele comunica conosco nessa manhã. Deus comunicou com Jeremias, o profeta. Olha, Jeremias, um jovem, quase um menino, ele começa a conversar com Deus no capítulo 1 de Jeremias. E Deus falou, Jeremias, você vai falar para o povo e o povo não vai te ouvir. Mas uma coisa é certa, Jeremias capítulo 1, versículo 19. Está escrito, Deus fala para Jeremias o seguinte, Jeremias capítulo 1, versículo 19. Deus diz para Jeremias, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Deus falando para Jeremias, olha Jeremias, vão pelejar contra ti, mas eles não vão prevalecer, porque eu sou contigo para te livrar. Então, Deus já preparando Jeremias. Nós sabemos a história de Jeremias. Vamos falar mais sobre isso. Então, Deus comunicou com Jeremias. Deus comunicou com Isaías. Deus comunicou com Isaías. Em Isaías, capítulo 6, versículo 8. Deus está escrito. Depois disso, Isaías falando. Ouvi a voz do Senhor que dizia. Isaías falando. Ouvi a voz do Senhor. Em Isaías, capítulo 6, versículo 8. Ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu só quero dar ênfase aqui, Deus falando com Isaías. Assim como ele falou com Jeremias, ele falou com Isaías. Ouvi a voz do Senhor que dizia. Ouvi Deus falando
Deus comunicando com o seu povo. Em Lamentações, capítulo 3, olha lá comigo, Lamentações 3. Novamente, Jeremias. Aqui, Deus falando para Jeremias, Lamentações 3, versículo 57. Olha lá, Jeremias fala bem o seguinte, olha, falando para Deus. De mim te aproximastes no dia que eu te invoquei. No dia que eu te invoquei, o Senhor falou comigo, o Senhor dissestes. O que Deus disse para Jeremias? Olha lá, Jeremias 3, versículo 57. Olha lá. De mim te aproximaste no dia que eu te invoquei. Dissestes. Essa palavra eu quero que dá ênfase. Assim como Isaías ouviu a voz do Senhor. Jeremias ouviu a voz do Senhor em capítulo 1. Aqui no Lamentações 3, 57, Jeremias disse, no dia que eu te invoquei, o Senhor me disse, ou dissestes, não temas. Não temas. Não temas. 57, versículo 57. Não temas. Não tenha medo. No dia que eu aproximei do Senhor, o Senhor me disse, não temas. Então, Deus comunicando com Jeremias. Deus comunicando com os profetas. Deus fala por meio dos profetas, mas Deus fala para os profetas. Deus fala para eles, pessoalmente. E Deus fala para você e para mim, que não somos profetas. Nós somos uma nação de sacerdotes santos. O profeta apresentava a mensagem de Deus ao homem. O sacerdote apresentava homem a Deus. E é isso que nós somos, uma nação de sacerdotes santos. Apresentamos homens a Deus. Quando nós estamos na classe 7, no dia a dia, no evangelismo, nós estamos apresentando homens a Deus. Como parte de uma nação santa, de sacerdotes santos. Né? Então, mas Deus falava através do profeta, mas Deus falava ao profeta. Deus falou para Jeremias, vão pelejar contra você, mas não tenha medo, porque eles não vão prevalecer contra você, porque eu estou contigo. Deus falou com Jeremias, olha, Jeremias, o dia que eu aproximei do Senhor, o Senhor falou comigo. Não temas, não tenha medo, não tenha medo. Pessoalmente, Deus fala em cada um de nós. Também, Deus falou com Israel, em Isaías 41, olha comigo, Isaías 41, Deus falou com Israel. Versículo 10 e 13. Deus falou para Israel, mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, eu estou falando no versículo 8, né? No versículo 9 e 10. Tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos. E a quem disse, olha lá, e a quem disse, de novo, tu és o meu servo. Eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. E te sustento com a minha destra fiel. Lembra? Deus nos falou de diversas maneiras, pelos pais, pelos profetas. Hoje nos fala por Jesus, que está à direita em majestade de Deus Pai, Todo-Poderoso, à direita. E Deus falou para Israel, Deus disse, tu és o meu servo, eu te escolhi, eu te separei. É o mesmo princípio para conosco. Deus nos escolheu em Cristo Jesus. Muitos foram chamados, mas poucos escolhidos. E nós somos parte dos poucos escolhidos, separados para Deus. E é o mesmo princípio, Deus falando por nós, por meio de Jesus, que está assentado à direita dele. Tu és o meu servo, eu te escolhi, eu te separei, não tenha medo, não te assombre, eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Esse é o mesmo princípio para conosco também. Agora o versículo 13, eu gosto desse versículo, porque o Senhor continua dizendo para o povo, e é o mesmo princípio para conosco. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita
e te digo, olha aqui, Deus comunicando. Ó, pastor Cris, Deus falando, ó, eu te tomo pela mão direita e te digo, eu falo para você, eu estou dizendo, eu estou comunicando para você, eu te digo, não temas, eu te ajudo. Não temas, eu te ajudo. Isso é fantástico. Deus comunicando conosco. Deus falando conosco. Sabe, é o mesmo princípio para com Israel, para com o profeta, diretamente ao profeta e através do profeta. É o mesmo, são os pensamentos de Deus para nós nessa manhã de domingo. Não temas. Deus disse pessoalmente para Josué, em Josué capítulo 1, olha comigo, Josué capítulo 1. Deus falou para Josué o seguinte: Josué teve a incumbência de guiar o povo na entrada da terra prometida. Sabe, ele foi o sucessor de Moisés. E Deus falou para ele pessoalmente no versículo 7, não, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu, diz o Senhor. Novamente, não te mandei eu, como se Deus falou, não falei com você? Não comuniquei com você? Ser forte e corajoso. Não tenha medo, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus falando diretamente para Josué, que não era profeta. Ele era um dos príncipes de Judá, que foi mandado junto com Caleb e outros 10 para espiar a terra. E Deus preservou Caleb e Josué, porque eles não foram incrédulos quando voltaram de espiar a terra prometida. E foram os dois únicos acima de 20 anos que entraram na terra prometida. E Deus falou assim, ó, Moisés, o seu sucessor vai ser Josué. Josué, que é tipo um general, um comandante, o nome dele no hebraico. E ele guiou o povo na terra prometida. E Deus falou para ele, pessoalmente, não te mandei eu? Não falei com você? Não comuniquei contigo? Ser forte, ser corajoso, não tenha medo, porque eu sou contigo, onde quer que andares. Onde é que você for, eu estarei contigo. Deus falando, Deus comunicando. Deus comunicou diretamente com Salomão. Salomão escutou a voz do Senhor em 1 Reis 3:5. Deus disse para Salomão o seguinte: pedis o que quiseres e te darei. Pede o que você quer e eu vou te dar. Deus falou para Salomão, ele ouviu a voz do Senhor. Imagina nós ouvindo a voz do Senhor falando conosco hoje. Pede o que você quiser e eu vou te dar. Pede. Pede. Deus responde, Deus fala conosco. Em Salmos 91, que muitos de nós deixamos aberto em nossa casa, né? Versículo 14 a 16, Deus fala, e olha, um coração que não esteja endurecido, pode ser que esteja passando por problemas difíceis nessa manhã de domingo. Deus comunica, Deus nos consola, Deus comunica conosco por meio da sua palavra. Ele nos falou de diversas maneiras, pelos pais, pelos profetas, e hoje ele nos fala através do verbo, Jesus Cristo, a própria palavra. Versículo 14 a 16 está escrito, de Salmo 91, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conheces o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade, ele mostrarei a minha salvação. Por quê? Coração disponível, sabe? Tanto Isaías como Davi, Isaías falou
e como Davi também disse em Salmo 51, um coração contrito, um coração aberto, um coração compungido, é de grande valor diante de Deus. Um ouvido aberto à palavra de Deus, uma submissão, uma humildade que nos leva à submissão aos pensamentos de Deus revelados na sua palavra, nos faz invocar o Senhor, nos faz buscar a presença do Senhor, e aí nosso ouvido fica afinado para ouvir a sua voz, os seus pensamentos. Deus fala conosco. Em Salmos 29, perdão. A voz do Senhor, ela é poderosa. Versículo 3. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. Versículo 4. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele nos faz saltar como um bezerro. E o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer os desertos. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às costas e desnuda os bosques e o seu tempo. E no seu tempo tudo diz glória. O Senhor preside os dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. A voz do Senhor é poderosa. E às vezes nós pensamos que precisa de um terremoto, precisa de algo bem forte. Às vezes Deus fala lá mais profundo no nosso íntimo. Um pensamento, um versículo. O Espírito Santo traz em nossa mente. Principalmente nos momentos difíceis. A voz do Senhor é poderosa também. Tem a voz do inimigo, que está o tempo todo tentando comunicar conosco. O inimigo, ele tenta comunicar conosco direto através dos dardos inflamados de Efésios capítulo 6. Ele tenta comunicar conosco. E ele vem, né, com a comunicação do inimigo, é sempre para gerar culpa, condenação. Ele em Apocalipse 12, 10, ele é o acusador que nos acusa de dia e de noite. Ele nos acusa de dia e de noite, ele quer gerar culpa, ele quer gerar condenação em nossas vidas, ele quer nos fazer naufragar na fé, ele quer nos fazer, ficar com o coração endurecido no nosso dia a dia, no nosso chamado, nas nossas adversidades. Ele quer que nós endureçamos nossos corações e ficamos cegos e surdos para com as coisas de Deus. Enquanto que a voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor gera paz em nossos corações. A voz do Senhor gera consolo, porque a palavra de Deus nos vivifica em Salmo 119, versículo 50. A voz do Senhor nos traz conforto, nos traz segurança, nos acalma a nossa alma. A voz do Senhor nos dá segurança de prosseguir, sabendo que Ele está cuidando de cada um de nós nesse exato momento das nossas vidas. Deus tem comunicado conosco de diversas maneiras. E nos momentos de adversidades, Ele nos chama para falar com Ele também. Em Jeremias capítulo 29, Jeremias 29, olha comigo lá. Jeremias 29. Amados, a palavra de Deus é tão importante nós darmos ouvido à voz do Senhor, a palavra de Deus, porque é ela que alimenta a nossa fé. Olha, nós poderíamos estar em qualquer lugar neste momento, fazendo qualquer coisa, mas nós estamos ouvindo a palavra de Deus neste momento. Jeremias 29, Deus disse para Jeremias: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Olha, serei achado de vós. A comunicação é a chave de qualquer relacionamento. E na horizontal, como na vertical.
se nós temos uma boa comunicação com Deus, nós falamos através da oração, invocamos o seu nome, ele nos ouve e ele fala conosco, ele nos responde. Assim também na horizontal, a comunicação é a chave de todos os nossos relacionamentos. Se comunicamos bem, não dá mais para o inimigo entrar com dúvida, com pensamentos de que gera culpa, condenação, gera ansiedade, gera, sabe, inquietações em nossos corações. Se nós temos uma boa comunicação horizontal, as coisas vão fluir, assim como na vertical. Nós falamos com Deus, nós invocamos o Senhor, e Ele passareis a orar-me, e Ele vos ouvirá. E eu vos ouvirei, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. A comunicação é provavelmente o maior veículo de qualquer relacionamento. Embora algumas pessoas tenham dificuldade em acreditar que Deus comunica conosco, isso não anula o fato de que Deus comunica com você e comigo. Ele tem comunicado de diversas maneiras, mas hoje ele comunica por meio da palavra, o verbo, Jesus Cristo. Ele fala conosco. Em 1 João, capítulo 5, versículo 20. 1 João 5, 20 fala que Jesus, ele é o Deus de toda a terra. Ele é o Deus, ele é o nosso Deus, ele é o nosso Senhor. 1 João, capítulo 5. Opa! 1 João, capítulo 5, versículo 20. Está escrito. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus, ele comunica conosco. Temos livre acesso ao trono da graça. Nós falamos com Deus por meio de Jesus Cristo. Nós ouvimos a sua voz. E Jesus disse em João capítulo 10, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. As minhas ovelhas escutam a minha voz e me seguem. As minhas ovelhas ouvem. Nós temos ouvido a voz do Senhor. Deus está falando conosco. Deus está comunicando conosco. A questão é, estamos em sintonia com a voz do Senhor? Estamos ouvindo? Ou estamos endurecidos em nossos corações? Nós temos dado ouvidos à palavra de Deus. Deus comunica conosco. Deus fala conosco. Muitos de nós pensamos que Deus fala alto, Deus grita para que possamos ouvir. Ele pode falar sim, ele é soberano em todas as coisas. Mas a maioria das vezes Deus fala conosco diferente. Como ele falou com Elias, a voz mansa e delicada de Deus pode ser ouvida como um pensamento passageiro, uma impressão repentina ou uma sensação interna de algo que Deus está dizendo. Sabe? Pode ser algo lá mais profundo. O Espírito Santo fala assim, ó, ei, lembra? Jeremias, Deus falou para Jeremias, Deus fala para você, não tenha medo. Deus está dizendo, não temas, não tenha medo. Não tenha medo. Não te apavore. Não entre em desespero. Calma, aquieta seu coração. Lembra? O Espírito Santo traz que Deus disse para Israel, que ele está dizendo para você agora, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Eu estou contigo. Como Deus falou para Josué, Deus pode, o Espírito Santo pode trazer esse versículo no nosso coração e Deus dizendo para nós, olha, ser forte, ser corajoso, onde quer que você estiver, onde quer que você for, eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Não temas. Não tenha medo. Lá mais profundo do nosso íntimo, talvez, sabe, nós não vimos um grito, nós não vimos um então foi lá no mais profundo do nosso íntimo. E Deus comunica, Deus fala. E nós respondemos com fé, nós acalmamos o nosso coração, nós ficamos tranquilos, sabendo que Deus está cuidando de cada um de nós nesse momento. Foi assim com Elias.
Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 a 13. Deus não estava no vento forte, Deus não estava no terremoto, mas sim no sopro suave, calmo. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 a 13. Deus, ele comunica com cada um de nós. Ele está comunicando com cada um de nós nesse exato momento. Deus está falando conosco. Em Salmos 19, nós estamos concluindo. Em Salmos 19, versículo 1 a 4, está escrito. Salmos 19, versículo 1 a 4. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí, perdão, não tem acento puxado. Aí, tem um acento agudo aí, né? Aí, pôs uma tenda para o sol. Mas a questão é que, por toda a terra, até os confins da terra, se ouve a voz do Senhor. Não há linguagem, não há gritaria, não há... Mas o Espírito Santo está falando, está fluindo os pensamentos, está comunicando com cada um de nós. Diretamente, pessoalmente, Ele está comunicando conosco neste exato momento. O Espírito Santo ministra a palavra que chega aos nossos corações e nos transforma de dentro para fora, de dentro para fora. Ele fala a palavra tornar rema, prática em nossas vidas. Aí nos sentimos tranquilos, seguros, confiantes, porque Ele fala, confie, espere, descanse. Sabe, confie, espere, descanse, como está em Salmos 37. Ele está comunicando conosco. Não tenha medo, eu te ajudo, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Não tenha medo, como ele falou para Jeremias, e ele está falando para você e para mim hoje. Não tenha medo, tudo vai passar. Tudo vai passar. E é como nós passamos que faz a diferença. Podemos passar estressados ou podemos passar calmos, tranquilos, sabendo que Deus está cuidando de nós. E quando nós colocamos em prática a palavra de Deus, aí vem o sucesso. Seremos bem-sucedidos. E às vezes o bem-sucedido para nós é diferente do bem-sucedido para Deus. Por exemplo, em Tiago, capítulo 1, está escrito, Tiago, capítulo 1, versículo, só para a gente concluir nessa manhã, 22 a 25, está escrito, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Está vendo? É o mesmo princípio que Deus falou para Josué, capítulo 1, versículo 8. Medita na palavra, fale desse livro o tempo todo, dia e de noite, e serás bem-sucedido em tudo que realizar. O bem-sucedido é diferente de nós com de Deus, porque pode ser você estar numa situação difícil, mas uma situação que você está em paz, está em segurança, sabe que Deus está cuidando, que tudo vai passar rápido. Ou, mesmo que demore, Deus está cuidando e gerando um testemunho de fé em nossas vidas, porque, como diz Paulo em 2 Timóteo 3, 16 e 17, a palavra de Deus, ela é útil para o nosso ensino, para a nossa instrução, para a nossa correção e para a nossa edificação, para a nossa ministração. A palavra de Deus é Deus falando conosco, é Deus revelando seus pensamentos para conosco.
Então, amados irmãos, estejamos prontos para ouvir a palavra de Deus. Sabe, uma vez um pastor, só para a gente lembrar aqui, falou com um dos livretos e dos heróis da fé, que estava passando em frente a uma igreja pequena, e ele ouvia a pessoa lendo a Bíblia, a palavra de Deus, lá no púlpito. E ele parou e ficou na porta ouvindo, para a pessoa terminar de ler a palavra. É tão crucial que nós vamos ouvir a palavra de Deus. Quando ele terminou de ler o versículo, aí sim, como ele estava passando, ele continuou, mas ele deu uma atenção, porque Deus estava comunicando com ele naquele momento, usando uma igreja que nem era a igreja dele, estava passando a porta. Mas como estava lendo a palavra, opa, é a palavra de Deus, não vou ouvir. E Deus falou com algo profundo. Então devemos dar valor à palavra de Deus, ouvir sua voz, ouvir os seus pensamentos. A palavra de Deus nos consola, nos fortifica e nos dá discernimento para ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Ele comunica conosco hoje e agora. Ele nos fala por meio da sua palavra. Podemos ouvir sua voz e seguir o Senhor, nos movendo por fé, uma fé limitada com a palavra de Deus. Então, quando o autor de Hebreus escreveu lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 4, né? Ele diz, havendo Deus outrora falado, diversas maneiras. Ele falou pela natureza, ele falou através da jumenta, ele falou diretamente com os profetas, ele falou através dos profetas. Hoje ele nos fala por meio do Verbo, Jesus Cristo. Cada um de nós que somos nascidos de novo, nós temos o selo do Espírito Santo. E nós podemos ouvir a palavra de Deus. E ela não só entra no ouvido e sai no outro, ela vai direto para os nossos corações. Por isso, não endureçais os vossos corações. Ouve a palavra de Deus, receba a palavra de Deus. Deixe a palavra de Deus ser rema, prática na sua vida. E aí nós vamos desfrutar da paz que excede todo entendimento. Nós vamos desfrutar do amor incondicional de Deus. E mesmo em tempo de adversidade, em vez de entrar em desespero, em vez de entrar em pânico, ou quando entrarmos em pânico, buscarmos diretamente a palavra de Deus e ouvir a palavra de Deus. E Deus comunica conosco, nos dando segurança, descanso, tranquilidade que Ele está cuidando de nós. Por isso que na madrugada de sexta passada, eu falei, Deus, o que está acontecendo? Fala comigo, comunica comigo. E Deus me deu essa passagem de Hebreus capítulo 1, de 1 a 4. Deus fala conosco. E depois que Deus fala, nós recebemos e alimentamos e ficamos mastigando aquilo que Deus falou conosco. E aí, o que acontece? Nós vamos ter a paz, ter segurança. Nós não vamos ser igual aquela pessoa que vai chegar em frente ao espelho, ouve a palavra, ouve a sua imagem, depois sai e esquece. Não, nós vamos ficar matutando, pensando naquilo que Deus falou conosco. E isso gera fé, segurança, gera praticidade em nossas vidas. Porque Deus fala com cada um de nós. Deus comunica com cada um de nós. E Deus está comunicando conosco nessa manhã. Amém? Amém. Não temas, eu te ajudo, diz o Senhor. Aleluia. Se você está nos assistindo nessa manhã e ainda não tem certeza da sua salvação, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Sabe, João Batista, quando viu Jesus, disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu a nossa morte na cruz. Ele pagou um preço pelos nossos pecados no Calvário. Ressuscitou ao terceiro dia. 50 dias depois, ele subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E um dia, muito em breve, ele voltará para nos buscar. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, Paulo disse, em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, Efésios 2, 8. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, ora comigo agora. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Fala agora, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Eu creio que um dia, muito em breve, o Senhor voltará para nos buscar.
Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Me dá uma nova vida, me dá um novo começo, me dá uma nova esperança. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17, nova criatura é, as coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo, seja pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que nós possamos ter uma semana majestosa, uma semana abençoada, que possamos dar ouvidos à palavra de Deus, não endurecer nosso coração, mas pelo contrário, de ter um coração receptível à palavra de Deus e ver a bondade, o amor, o cuidado de Deus em cada detalhe das nossas vidas durante a semana. Que Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém.